canal. E o vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como foi o desmame do Theo. Vou contar como foi esse processo de desmame nesse vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não esqueça de deixar o seu like. Me contem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, como foi aí na casa de vocês, me contem tudo. E também se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então eu vou tentar falar um pouquinho aqui e compartilhar com vocês como foi esse processo do desmame. O Theo, pessoal, ele mamou até os 3 aninhos. Para muitas pessoas, 3 anos é muito tempo, mas para mim não foi bastante tempo. Então eu tinha como objetivo, amamentar ele pelo menos até os 2 anos. E conforme a gente fosse, eu ia continuar amamentando ele até que fosse bom para nós dois. Eu tinha isso na cabeça, pessoal, que eu queria amamentar ele até quando tivesse bom para mim e bom para ele, Então foi indo, eu fui amamentando o Theo, eu sempre amei amamentar ele, tá, gente? Era algo que eu gostava muito, que eu sonhava mesmo com a amamentação e graças a Deus deu tudo certo. Vou falar um pouquinho aqui, bem rapidinho, como foi a amamentação do Theo lá no comecinho. O Theo, pessoal, ele sempre mamou muito bem. É claro, se eu tivesse deixado, pessoal, talvez ele estaria mamando até hoje mesmo, tá? Mas a gente acabou fazendo o desmame, mas deu tudo certo, foi tudo muito tranquilo mesmo. Então o Theo, pessoal, ele mamou sempre livre demanda, tá? Até os 6 meses foi aleitamento materno exclusivo. Então após os 6 meses, ele começou com a introdução alimentar, mas continuou mamando aí bastante mesmo. Mas falando aí sobre a amamentação, como foi, pessoal? Eu nunca tive, assim, muita dificuldade na amamentação. Eu nunca tive fissura, machucado. Então, assim, eu considero que a amamentação foi muito boa, graças a Deus. Eu sei que tem muitas mulheres que sofrem bastante da machucado, da fissura. Enfim, eu sei que nem para todas as mulheres é fácil, é tranquilo. Não vou dizer para vocês que foi tranquilo amamentar, porque tem todo aquele cansaço, Tem várias noites sem dormir, o cansaço físico mesmo. Mas no meu peito eu nunca tive nada assim de machucado, fissura, nada que fosse atrapalhar a amamentação lá no comecinho. Nos dias que a gente ficou na maternidade, ele teve um pouquinho mais de dificuldade, para pegar no seio, para mamar. Então eu lembro que lá na primeira noite que eu fiquei na maternidade, eu pedi orientação, pedi ajuda umas 2, 3 vezes para a enfermeira, que eu via, que ele estava no peito e ele não estava pegando direito, não estava mamando. Então ali elas me orientaram, conversaram. Quando eu cheguei em casa, eu pesquisei bastante sobre a amamentação. Então assim, eu sei, como eu falei para vocês, que não é assim com todas as mulheres. Eu sei de tudo que acontece aí na amamentação, não passei por isso, mas eu imagino que seja bem difícil, bem doloroso mesmo. Mas aqui foi tudo certo. Eu quis falar rapidinho aí só pra vocês entenderem como que foi o comecinho aí da amamentação do Theo. Então agora falando aí do desmame, porque esse vídeo é sobre o desmame, como foi o desmame dele. Quando ele tava com 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, eu comecei a pensar no desmame diurno. Quando ele chegou naquela fase que ele queria toda hora estar no peito, mamava um pouquinho, saía, mamava assim 5 segundos, 10 segundos já saía. O Theo, pessoal, ele nunca podia me ver sentada. Se ele me visse sentada em casa, ele já queria logo o peito. Então eu fui percebendo que às vezes era uma mania, era um costume, porque ele estava sempre mamando ali quando ele quisesse. Então eu precisei limitar mesmo, tirar algumas mamadas, porque estava ficando muito cansativo aí amamentar ele dessa forma. Quando ele queria realmente mamar 20 minutos, 15 minutos, quando ele estava com fome mesmo, tudo bem, eu deixava. Mas quando eu percebi que ele mamava 5 segundos, 10 segundos já saía, era como se fosse assim, muito rápido mesmo, mamava um pouquinho, saía, ia brincar. Em casa normalmente a gente fica sem sutiã, pelo menos eu aqui na minha casa, eu costumo ficar só com a blusa mesmo, sem sutiã, então acabou que facilitava, Quando ele me via lá quietinho, sentadinho, ele vinha, queria já levantar a blusa e mamar. Então eu percebi que eu precisava tirar, limitar algumas mamadas aí do Theo mesmo, Então o que eu fiz? Eu comecei, ele vinha, queria mamar, eu conversava com ele, explicava que agora não era hora de mamar, que ele poderia brincar, poderia tomar uma água, poderia tomar um iogurte, poderia fazer qualquer outra coisa, mas no momento mamar ele não estava disponível, porque ele só queria mamar e logo sair. Então fui conversando com ele aos pouquinhos e fui tirando essas mamadas que eu percebia que ele mamava só por mamar mesmo, sabe? E depois então de umas 2 semanas nesse processo mesmo, claro que às vezes ele chorava, eu quero mamar, quero mamar. Quando eu via que ele estava chorando muito, 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 eu dava o seio para ele, mas normalmente ele já se distraía com outra coisa. Eu pegava ele no colo, levava para brincar, conversava com ele, levava para outro lugar, lia um livro, dava água, dava iogurte, como eu falei para vocês, tentava distrair, entreter ele com outra coisa, além do peito. Então isso aconteceu por umas 2 semanas
e depois então ele não estava mais mamando durante o dia. Então assim, claro que teve choros, como eu falei pra vocês, teve um pouquinho assim de birra, de briga, mas a gente foi conversando e eu consegui realmente tirar as mamadas dele durante o dia. Depois ele estava mamando para dormir à noite e durante os despertares à noite, porque o Theo, pessoal, de noite ele tinha vários despertares, sempre teve, mas ele só mamava e dormia de novo. Por um tempo foi assim, mas depois eu vou falar um pouquinho melhor aí como foi o desmame noturno, porque ele veio depois. Eu fiz 2 tentativas de desmame noturno depois dos 2 anos e nenhuma delas deram certo, tá? Eu vou depois explicar melhor aí pra vocês. Então, falando do desmame diurno, ele mamava para dormir à noite, como eu falei pra vocês, e na sonequinha da tarde ele queria o peito também para mamar. Então essa parte, né, de tirar o peito para dormir foi um pouquinho mais demorada, não aconteceu tão rápido assim, tá? Então em 2 semanas ele parou de ter as mamadas, né, diurnas, mas para dormir na sonequinha da tarde ele pedia. E eu fui então deixando essa mamada mesmo, porque daí ele mamava só 2 vezes para dormir e nos despertares. Então eu continuei deixando porque para mim tava tranquilo ainda, tá? Porém, pessoal, nesse meio tempo, depois de um mês mais ou menos, o Theo ele ficou doentinho e acabou precisando ficar internado em um hospital. Então, naquele dia, naqueles 2 dias mais ou menos, 3 dias, ele não queria comer nada, ele quase não tomava água, ele estava muito ruinzinho mesmo, então não tinha por que eu não dar o leite para ele, né, o leite materno, porque eu tinha leite, ainda tinha bastante, vazava. Então, nesse meio tempo, eu dei bastante leitinho para ele lá no hospital. Eu acho que foi a única coisa que ele se alimentou mesmo. Eu acho que ele nem chegou a comer a comida do hospital, porque ele não queria, não conseguia comer. Então, depois de um mês e 15 dias mais ou menos do desmame, eu voltei, né, a amamentar ele durante o dia, porque ele ficou doentinho, então eu não consegui negar para ele, eu jamais iria negar, porque eu tinha ainda, né, leite, enfim, então continuei dando o leite para ele. E quando a gente voltou para casa, eu decidi a continuar, né, com o aleitamento materno durante o dia, esqueci do desmame por um tempo, até que ele melhorasse, eu ia continuar dando aí o leite para ele, né, o peito para ele. Então o desmame acabou aí indo por água abaixo, porque eu precisei voltar a dar o mamar para ele. E daí ele voltou, pessoal, a mamar aí por uns 3, 4 meses. Quando ele estava lá com seus 2 anos e 7 meses, 7 meses e pouquinho, eu voltei a fazer o desmame diurno de novo. Fiz da mesma forma que eu fiz na primeira vez, porque tinha dado certo. Fui conversando com ele, fui tirando o seio, né? Ele pedia, eu explicava pra ele que não era a hora, que ele poderia tomar uma aguinha, um iogurte, da mesma forma, tá, gente? Então foi assim por uns 10 dias mais ou menos o tempo, né? O processo para ele desmamar completo, e agora ele já não fazia mais a sonequinha da tarde. Então ele realmente só estava mamando de noite e durante os despertares da madrugada. Foi um processo rápido também, tá? Foi aí, como eu falei, uns 10 dias. Claro que foi igual a primeira vez, ele pedia, às vezes chorava, pedia, mamãe, eu quero peito. Enfim, daí eu conversava, explicava, teve choro. A gente fica assim com o coração um pouquinho apertado, porque a gente quer dar, mas a gente precisa às vezes negar, para limitar mesmo. Ele estava com seus 2 anos e 7 meses, eu já estava bem cansada, bem exausta, porque como eu falei, ele queria mamar toda hora. Então assim, se ele quisesse mamar 1 vez, 2 vezes por dia, tudo bem, mas ele queria toda hora estar no peito. Então assim, às vezes eu estava na casa de alguém, ele me via sentada, ele queria mamar, daqui a pouco ele queria mamar de novo. Então eu precisei realmente fazer o desmame aí, para que a gente conseguisse ficar mais tranquilo. E depois de alguns meses, quando ele estava com seus 3 aninhos, eu pensei, agora tá na hora do desmame noturno, porque já fazia tempo que ele não mamava durante o dia. E assim, gente, eu tava muito cansada, era um cansaço físico, assim, nos meus braços, principalmente, que assim, eu não conseguia ter um dia bom, sabe? Eu tava muito cansada mesmo. A amamentação, ela é linda, eu amei amamentar o Theo, mas chega uma hora que o nosso corpo ele pede socorro. Então assim, durante a noite a gente fazia cama compartilhada com o Theo, então ele mamava muito durante a noite, ele acordava, mamava um pouquinho, ele queria mamar nos 2 seios. Então ele acordava, mamava no peito, depois mamava no outro, coisa assim de 1 minuto, nem isso ele levava 1 minuto, 2 minutos mais ou menos, mamava e já dormia de novo. E aquilo ali foi cansando, porque eu tinha que ficar trocando posição, às vezes eu acabava pegando no sono e ficava com uma posição ruim do meu braço. No outro dia eu acordava com meus braços que eu não conseguia nem mexer direito, então aquilo ali foi cansando, foi ficando assim muito cansativo mesmo. Então eu falei, não, tá na hora mesmo de desmame noturno, porém agora eu tenho que fazer diferente.
Porque como eu falei lá no comecinho, eu fiz 2 tentativas de desmame do Theo, noturna, e não deram certo. Quando eu começava a fazer o desmame e ele pediu o peito, né, durante a noite e eu negava, ele chorava muito, ele gritava, ele ficava bravo, ele queria se espernear, queria bater. Assim, quando eu negava mesmo, era uma briga muito feia. Então, assim, era mais fácil eu dar o peito do que eu negar. Algumas pessoas, algumas mulheres vão me entender, algumas mamães vão me entender, sabe que esse processo de desmame é difícil. Então, assim, o desmame noturno foi um pouquinho trabalhoso, sim. Então, eu fiz 2 tentativas, eu acabei desistindo no meio do caminho porque estava muito cansativo eu dizer não e ele querer sim, eu dizer não e sim. Então, eu acabava cedendo sempre. Então, ele continuou mamando aí durante a noite, durante alguns meses. E quando ele fez 3 aninhos, foi onde eu falei, não, eu não quero mais amamentar, ele já não mama mais durante o dia e eu quero fazer o desmame noturno e de vez. Então eu pensei, agora eu tenho que fazer algo diferente, não posso fazer igual eu tinha feito nas outras vezes porque não deu certo. Então vi vários vídeos aí na internet, pesquisei, vi algumas consultoras de amamentação, vi várias coisas sobre o desmame. Então o que eu fiz de diferente, né, das outras vezes? Um dia antes, pessoal, de eu começar a fazer o desmame, porque eu marquei um dia, a tal dia eu vou começar o desmame. Então eu comecei, por exemplo, na quarta-feira, na terça-feira eu comecei a conversar com ele, chamei ele umas 4 vezes para conversar, explicando para ele que de noite ele iria poder mamar um pouquinho quando a gente fosse para cama, porém o mamar ele ia embora e ele só ia voltar no outro dia. Que quando ele acordasse, né, durante a madrugada, ele não ia mais ter o mamar para voltar a dormir, mas que a mamãe estaria ali para tudo que ele precisasse, se ele quisesse água, se ele quisesse comer algo, se ele quisesse contar historinha ou brincar, que enfim, eu estaria ali para tudo que ele precisasse, porém o mamar não teria mais. Então eu expliquei, conversei umas 4 vezes com ele durante o dia, fui lembrando ele, né, que quando a gente fosse pra caminha, ele ia poder mamar um pouquinho, ia dar tchau pro mamar e ele ia embora. Então aconteceu assim, no outro dia, quando a gente foi pra cama, como eu falei lá no comecinho também pra vocês, eu sempre fiz cama compartilhada com o Theo. No comecinho ele usava um mini berço no meu quarto. E depois então, pra facilitar mesmo, a gente começou a dormir com ele mesmo, então dormia nós 3 na mesma cama. E foi assim até os seus 3 anos, tá? Então, quando ele fez os 3 anos, que eu pensei no desmame noturno, eu pensei tem que ser diferente, né? Então, eu vou ter que ir pro quartinho dele, peguei um colchão emprestado da minha mãe, coloquei no chão, no ladinho do berço dele. Então, quando chegou a hora de dormir, né, falei de novo pra ele, ó, agora o Theo vai poder mamar um pouquinho, depois o Theo vai dar tchau pro mamar e ele só volta amanhã na hora que o Theo for dormir de novo. Então, a gente foi, né, pro colchão, foi pra caminha, ele mamou um pouquinho em cada seio, deu tchau pro seio, deu até um beijinho em cada seio, gente. Aquele momento, assim, tocou meu coração, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Mas deu certo, depois eu falei pra vocês. Então, ele deu tchau, deu um beijinho em cada seio. Então, eu falei agora, né, o Theo vai dormir, eu vou contar uma historinha pro Theo, vou contar várias historinhas até o Theo pegar no sono e eu vou ficar aqui. Quando o Theo acordar durante a madrugada, a mamãe vai estar aqui, mas sem o mamar. E assim foi. Ele acordou, acho, 1, 2 vezes na madrugada, gente. Pediu o seio, tentava puxar minha blusa, porque era costume mesmo, né? Ele só puxava a blusa e mamar. Aí eu não deixei. Eu dormi até de sutiã nesses dias, tá? Pra que dificultasse mesmo, caso ele tentasse tirar, vai que eu tava dormindo lá e eu nem percebia, né? Então dormi com o sutiã e umas 2 vezes ele tentou, né, levantar a blusa e mamar, mas aí eu expliquei pra ele, ó, lembra que não tem o mamar aqui, que o mamar foi embora, que ele só volta amanhã. E daí ele pegou, voltou a dormir. Lembro que na primeira noite aconteceu aí uns 2 despertares. Eu fiquei assim muito impressionada, porque ele tinha bastante despertares durante a noite. Claro que tem despertares que não tem nada a relação com o peito, né? Mas o Theo, muitas vezes, era o peito que ele queria para voltar a dormir. Eu não sei se é um costume, se é um hábito, não sei explicar para vocês. Mas com o meu filho, com o Theo, era um pouquinho assim, tá? Tinha vezes que, às vezes, ele acordava e voltava a dormir, mas normalmente ele precisava do seio, de um peito para dormir, tá? Então foi assim, nas 2 primeiras noites, teve despertares, ele pediu mamar, eu expliquei pra ele que não tinha, e assim, ele não chorou, ele não brigou, não foi nada disso, gente. Eu fiquei muito impressionada mesmo, porque das outras vezes era choro, era briga, era ele querendo assim bater, porque ele ficava muito bravo, porque eu dizia que não, ele ficava bravo. Então dessas vezes foi super diferente mesmo, assim, e depois no outro dia eu falei com meu esposo, eu falei, meu Deus, foi muito tranquilo. Isso, pessoal, aconteceu aí por umas 4 noites. Eu fiz desse jeito, né? Ele mamava, dava tchau pro mamar, aí eu contava a historinha, ele dormia e durante a madrugada não tinha o seio. Então eu pensei, foi tudo muito tranquilo até agora, então eu vou tentar fazer o desmame completo.
Então o que eu pensei? Eu vou voltar a conversar com ele e vou explicar, a partir de agora a gente não tem mais mamar nem para dormir, né? Nem quando a gente for deitar na caminha. Eu fui conversando, eu fui explicando para ele da mesma forma, tá, gente? Eu percebi que a conversa, a gente explicando para a criança, é fundamental. O Theo, ele já tem 3 aninhos, ele já tinha 3 aninhos, então ele já entendia muita coisa. Então a conversa para ele foi fundamental nesse momento. Então se eu tivesse adiantado essa conversa, talvez eu teria feito o desmame noturno antes, mas eu não conversava com ele antes. Eu simplesmente deitava na cama, ele tentava mamar e eu negava, eu dizia que não tinha mamar, que era para ele dormir sem mamar. Então assim, não teve uma conversa antes. Então eu errei nesse lado, né? Eu precisava ter conversado com meu filho porque ele era apegado ao seio, né? Ele era apegado ao peito. Então precisou ter uma conversa antes, uma explicação para ele entender que o seio, que o mamar não estaria mais ali. Então foi isso que aconteceu. Então depois de uns 4 dias eu falei para ele que não ia ter mais mamar nem para dormir, nem na hora que a gente fosse para a caminha. E por incrível que pareça, gente, ele não pediu seio, tá? Ele simplesmente deitou na caminha, eu contei historinhas, conto histórias até hoje para ele dormir, e ele simplesmente dormia, e quando ele acordava à madrugada, não tinha o seio, ele nem pedia mais. Então assim, não teve choro, não teve nada disso, foi muito tranquilo mesmo. Então assim, uma dica que eu posso dar pra vocês, porque nesse vídeo eu só quero compartilhar como foi esse processo de desmame, porque eu sei que em cada casa, cada mãe, cada filho é diferente, mas assim, a dica que eu posso dar pra vocês é conversem com seus filhos. Porque por 3 anos o Theo, ele foi ligado a mim pela amamentação, ele sempre mamou, então assim, ele era muito apegado ao seio. Como eu falei, eu adorava amamentar ele, mas chegou um momento, chegou uma fase que eu tava esgotada e eu precisava, né, fazer o desmame para que eu ficasse melhor até mesmo para ele, né? Então, como eu falei lá no começo para vocês, o meu objetivo era amamentar no mínimo 2 anos, mas até que fosse bom pra gente, né? Então, assim, tava sendo bom até um momento. Então, assim, a gente teve momentos muito bons. Foi incrível amamentar o Theo, foi, assim, um sonho super realizado. Então, o desmame do Theo completo aconteceu com seus 3 aninhos. Eu nunca pensei, pessoal, fazer um desmame também, colocar remédio no seio, colocar pomada. Tem gente que toma remédio para secar o leite. Essas práticas não são recomendadas, então nunca passou pela minha cabeça usar isso. Então, quando você quiser começar um desmame, que você não consiga, tente ou procure ajuda. Tem muita consultora de amamentação que fala sobre o desmame, que ajuda nesse processo, porque o desmame ele vai acontecer, seja natural ou seja guiado por nós, uma hora vai acabar acontecendo o desmame. Então, se você está nesse processo e não consegue fazer o desmame, procure uma ajuda, procure uma orientação, que tem muita coisa legal aí na internet que fala sobre o desmame. Então, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado, ter falado aí pra vocês como foi esse processo de desmame do Theo. Eu nunca fiz um vídeo falando da amamentação, porque o canal ele veio depois, né, de eu ter tido o Theo, enfim, depois de uns 6, 7 meses que eu tinha o Theo, que eu comecei o canal. Então eu nunca fiz um vídeo assim sobre amamentação, então eu vim falar sobre o desmame dele mesmo, que é um processo que tem que acontecer, né, entre mãe e filho. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Me contem aqui embaixo se acharam legal eu ter trago esse vídeo aí pra vocês. Me contem como foi o processo de desmame aí na casa de vocês, se tá sendo difícil, se não tá sendo. Me contem tudo aqui nos comentários. Se quiserem perguntar alguma coisa que eu possa responder vocês, que eu saiba responder vocês, é só me perguntar que eu vou responder, né? Vou tentar responder vocês com todo o carinho, tá? E também se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!